Oi, gente, vocês vão ver, olha, o Caio hoje, ó, as cores da Alemanha, preto, vermelho e ouro, né? Mas é que eu vi algumas manifestações do Brasil, dos brasileiros, que me fizeram lembrar, olha, gente, a gente tem que ser patriota. E vocês me lembraram que a esperança é a última que morre. E nós temos que reagir. E por isso, por causa de vocês, eu estou aqui, ó, com as cores da Alemanha, certo? Porque eu não quero perder a esperança. Se bem que pelas notícias que eu passo para vocês, é muito difícil de não perder a esperança. Porque o absurdo vem aumentando a cada dia que passa. Absurdo que vai se tornar realidade. Escutam só o que eu tenho hoje para vocês aqui. Dirigir, comer carne, ir de férias, pode ser proibido em breve aqui na Alemanha. Esses podem ser os planos do futuro com a chegada dos verdes no poder a partir de setembro. São apoiados, levados assim pelas emissoras de televisão e imprensa. Então é tudo muito provável. Eu já não falo nem outra coisa, para mim já é garantido que isso vai ser Partido Verde com o Partido da Merkel, mas os verdes vão dominar essa coalização. Então escutam só o que eu tenho hoje para vocês aqui. Vocês sabem que eu sou vegano, né? Que eu não como carne, ovos, qualquer tipo de me ajudem? Qualquer tipo que venha de animais. Mas eu, por isso, não vou pedir para proibir o consumo de carne. De jeito nenhum. Isso cada um, para si mesmo, tem que decidir. Né? Mas escutam só. O que o Tribunal Constitucional está ordenando para a Alemanha. Para a Alemanha que faça mais para proteger o clima e está pedindo uma ação mais dura contra os pecadores do clima, com medidas que restringem a liberdade. Isso a gente não conhece já, desse último ano que passou. A razão dada é que os direitos e liberdades fundamentais das gerações futuras estão ameaçadas. Eu acho até nesse sentido, dá para pensar pouco, né? Mas eles não lembram que tudo o gasto que o governo teve agora nos últimos 14 meses, que ele soltou dinheiro à vontade, e nos últimos 10, 12 anos também, depois da crise financeira, ninguém falou das gerações futuras. Né? Ninguém se incomodou. Né? Nem nos 12 anos que se passaram depois da crise de 2007, 2008, nem agora, desses últimos 14 meses. Né? Ninguém falou nas próximas... Não. É tudo assim. Dinheiro que não falta. Vamos colocar. E isso vai sobrar para as próximas gerações. Mas ninguém tocou nos... Mas agora, no clima, a gente tem que observar tudo. Então, escutam só. Vocês já estão vendo, né, que eu estou um pouco alterado. Né? O Tribunal Constitucional Federal de Karlsruhe decidiu na quinta-feira, dia 29 de abril, que a lei alemã de proteção ao clima era parcialmente inconstitucional. O governo federal deve agora emendar a lei. A razão? Ela põe em perigo as liberdades dos jovens e das gerações futuras. A lei que prescreve como e onde exatamente as emissões de gases de efeito estufa devem ser reduzidas específica apenas até 2030. 2030 diz alguma coisa para vocês, né? Para o tempo posterior, até a neutralidade climática, pretendida em 2050, ainda não há especificações, claras. Os juízes estão convencidos de que as
reduções ainda necessárias após 2030 devem, portanto, ser alcançadas cada vez mais urgentemente e a curto prazo. Por exemplo, escutam só o que se fala nesse papel. Por exemplo, na sentença do juiz diz: no futuro, mesmo restrições sérias à liberdade para proteger o clima podem ser proporcionais e constitucionalmente justificadas. Em termos concretos, isso significa que o tribunal permite restrições drásticas aos direitos fundamentais dos cidadãos alemães no que diz respeito à proteção do clima e até vê a aplicação de tais medidas como um dever do Estado. Quer dizer, nós temos agora essa crise atual, na qual é possível fazer tudo com o povo, né? Tirar, proibir, observar, etc. E nós vamos entrar diretamente numa crise climática que agora já está sendo preparado, né? E com essa crise climática, o governo também tem o direito de fazer de tudo o que ele quiser com a gente, né? Isso pode ser justificada por lei também. Muito legal os preparativos que a gente pode acompanhar, né? E tem um especialista alemão em direito constitucional, que se chama professor Josef Franz Lindner, que não é adversário de mais proteção climática, mas a decisão o deixa atordoado. Ele disse que a proteção climática é declarada um bem superconstitucional. Recebe tal peso por essa decisão que pode justificar quase todas as restrições aos direitos fundamentais, esclarece ele. Lindner adverte sobre as enormes consequências para a Alemanha. Vocês estão vendo que outros especialistas estão vendo realmente que tsunami vem chegando na Alemanha. Além disso, de acordo com Lindner, os juízes constitucionais não foram específicos em sua decisão. Isso significa, disse ele, que não há limites para a implementação. Assim, intervenções antes inimagináveis seriam legalmente legitimadas. O advogado constitucional expressa suas preocupações. As restrições poderiam incluir medidas já conhecidas da pandemia de corona. Lindner continua. Por exemplo, a restrição da mobilidade ou a obrigação do escritório em casa. Tudo isso com o objetivo de reduzir as emissões de CO2. De acordo com o veredicto, a restrição de férias ou viagens aéreas seria possível, possivelmente tornando-a drasticamente mais cara, estima o advogado constitucional. A implementação da ideia de um domingo sem carros também seria concebível. Lindner não considera irrealista para o governo federal proibir cidadãos alemães de voar em férias, dirigir um carro ou mesmo comer carne no futuro. Isso poderia realmente acontecer. Afinal, o Tribunal Constitucional Federal está dizendo ao legislador: você pode tomar medidas duras aqui e cercear as liberdades dos cidadãos. Não aceitaríamos isso, disse Lindner. Nós aceitaríamos isso. Desculpem, gente. O meu português falha muitas vezes, né? Mesmo as expropriações poderiam ser esperadas no futuro, disse ele, se o direito fundamental à propriedade fosse retirada. Por exemplo, no caso de uma indústria intensiva em recursos que não consegue produzir de forma neutra para o clima até 2030. Assim, o que parece ser uma cena de horror
sob regimes comunistas, pode logo se tornar também a vida cotidiana nesse país. A decisão do tribunal é política e nada mais do que uma autorização para restrições de longo alcance dos direitos fundamentais, disse Lindner. Depois da corona, a proteção climática é agora outra narrativa da política alemã para justificar essas restrições à liberdade, acrescentou ele. Então agora eu estou curioso para ver os comentários de vocês, o que vocês acham disso. Só posso dizer uma coisa para vocês. Eu já falei em vários vídeos aqui sobre esse assunto, né? Sempre toquei novamente nesse assunto climático, nesse assunto verde, né? E, ao meu ver, a gente realmente pode se programar para isso. Se há uma programação possível para isso, né? E tudo indica que nós vamos a esse caminho. Eu acho horrível, futuro difícil. Muitos de vocês nos comentários já escreveram: olha, Caio, arruma as malas, venha para cá. Nós sempre novamente temos esse pensamento, né? Mas a gente também tem os raízes aqui, então tá difícil, né? Também de decidir. E no fundo também há ainda uma certa esperança que cada vez mais vai se despedindo, né? Ouvindo, lendo isso tudo. Mas nós vamos informar vocês aqui, continuamos informando vocês enquanto eles deixam, né? E peço mais uma vez para vocês, olhem a inscrição de vocês aqui no canal, se ela continua válida, por favor, porque as inscrições nas últimas semanas, pararam, né, gente? Pararam, que nós tivemos inscrições negativas em certos dias. Claro que sempre tem gente que vai se despedir do canal, outras pessoas vão chegando, né? Mas se a gente pensa que em janeiro nós tivemos inscrições de mais de 33 mil e agora no mês que passou nós temos 500. Então eu tenho a impressão que até nisso está sendo uma certa vigilância aqui nessa plataforma. Então peço para vocês, olhem se vocês ainda estão inscritos nesse canal. E se não, voltam a se inscrever, tentam, né? E me informam, por favor, nos comentários. Tá? Gente, um grande abraço, um ótimo dia para vocês. Fiquem bem, fiquem com saúde. Até no próximo vídeo. Valeu, gente. Até.